Olá, família Paz Church Santarém. Sejam todos muito bem-vindos a esse culto de celebração. Estamos tão felizes em ter você aqui conosco para juntos celebrarmos a Jesus em família. Agora, fique ligado nos próximos eventos e nas novidades da nossa igreja para você. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, nada disso me servirá. Está chegando o nosso grande congresso de casais. Acontecerá nos dias 1 e 2 de agosto. Teremos a presença dos pastores Marcos e Renata Olho. Está imperdível, não é mesmo? É isso mesmo. As vagas são limitadas, então corre e garante logo a sua. Acesse paz.church/Santarém e venha você também ter uma experiência incrível. Para mais informações, acompanhe o nosso Instagram, @PazSantarém.pa. Olá, irmãos de Santarém, aqui é o pastor Marcos, pastora Renata, nós somos de Fernandópolis, da Comufer de Fernandópolis. Estamos aqui para convidar você, todos os casais, dia 1 e 2 de agosto, nós estaremos juntos, fazendo essa conferência e vai ser sobrenatural, vai ser bênção para a tua família. Contamos com a presença de vocês, Deus tem algo tremendo, poderoso para fazer na sua vida e na sua família. Não falte, chame as pessoas que você conhece, os casais que você conhece e vem com a gente, 1 e 2 de agosto, na Paz Church em Santarém. Esperamos vocês. Te esperamos, até mais. Atenção, voluntários da Paz Church Santarém. Vem aí um evento incrível pensado exclusivamente para você que serve em um dos ministérios aqui da nossa igreja. Nos dias 4 e 5 de agosto, teremos o Encontro dos Voluntários. E esse encontro traz muitas novidades, não é mesmo, amor? É isso mesmo. Para trazer essas novidades, nós teremos a presença dos líderes dos voluntários da Paz Church São Paulo, Gabriel Fiuza e Nakamine. Aproveite, porque a entrada vai ser gratuita. Serão 2 dias de muito treinamento, alinhamento e crescimento. A nossa igreja está prestes a viver uma nova fase no voluntariado. E acredite, essa nova fase vai ser incrível. E fica ligado porque no dia 4, na segunda-feira, às 19 horas, acontecerá na sede regional. E no dia 5, na terça-feira, será na Catedral do Amor, às 19 horas, o nosso Tadel Volts. Você é um voluntário ou líder apaixonado por servir no reino de Deus? Então não perca essa oportunidade incrível! O casal Gabriel e Nakamine, líderes dos voluntários da Paz Church São Paulo, estarão aqui para compartilhar sua experiência e conhecimento em um Tadel de capacitação e treinamento. O Tadel Volts. Não fique de fora. Terça-feira, 5 de agosto, 19 horas, na Catedral do Amor. Venha se capacitar e se conectar com outros voluntários e líderes. Estamos ansiosos para te ver lá. Você deseja viver uma imersão na visão do MDA? Está chegando o nosso grande MDA Conference 2025. Aproveite para fazer a sua inscrição, porque o lote já virou. É isso mesmo, mas não fica triste. Você ainda pode entrar em uma das caravanas que já estão abertas da nossa igreja. Aproveita, chama todos os familiares, amigos, discípulos, liderados e vamos juntos viver uma imersão na MDA Conference 2025. Uma família, um sonho, um lugar, uma visão, ganhar almas e cuidar bem delas. Essa é a essência da visão MDA, que surgiu no coração de Deus e transbordou no coração do pastor Abe Uber. Compartilhada com uma igreja que começou a multiplicar e crescer de maneira sobrenatural, a visão MDA tem se espalhado por todo o mundo, levando cada um a cuidar do outro. Tudo começou em Santarém, no norte do Brasil. E agora, todos os anos, acontece a MDA Conference, unindo gerações e corações. De 25 a 27 de setembro, venha fazer parte desse mover incrível. Faça sua caravana e garanta sua vaga. E eu te convido a abrir o seu coração agora para receber a ministração da poderosa Palavra de Deus. Até logo. Tchau, tchau.
Que prazer poder estar com você nessa nossa experiência online do campus online da Paz Church Santarém. Eu sou o pastor Eduardo Nascimento. Eu sou Fiamma Nascimento, esposa do pastor Eduardo, e realmente é uma alegria muito grande estar com você aqui nesse tempo onde você vai poder louvar o Senhor, ouvir uma palavra e ser desafiado pelo Senhor mais e mais na sua vida espiritual. Olha, uma coisa que eu queria pedir para você. Por favor, faça contato com alguém, diga para ela o que está acontecendo, o que é que Deus vai falar ao coração dela, convide alguém para assistir junto contigo esse culto de celebração impressionante. E eu peço também para você não esquecer de dizer de onde você está falando. Manda uma mensagem para a gente, de onde você está falando, qual é a sua igreja, qual a sua expectativa e talvez até um motivo de oração. A gente vai ter prazer, vai ter a honra de poder colocar você diante de Deus. E agora é um tempo muito gostoso, é o tempo de você oferecer para Deus o seu louvor, a sua adoração, a sua gratidão por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito na sua vida, na sua casa, na sua família. Vamos louvar ao Senhor? Amém. Com as palmas! É o meu lugar. Tu és minha casa, minha morada, e eu sou teu lar. No alto monte, no fundo do vale, eu lembrarei, eu tenho pastor que nunca falhou. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. O Senhor é sempre bom. E não há um dia sequer que o Senhor
pois em ti, Senhor, eu me alegrarei. És minha força e o meu coração, todos os meus dias estão em tuas mãos e em ti, Senhor, eu me alegrarei. Nós nos alegramos em ti, Senhor Jesus. Que lindo a gente poder derramar o nosso coração na presença do Senhor através desse louvor. E agora a gente quer poder deixar você antenado em coisas maravilhosas que vão estar acontecendo por esses dias aí. Anota. Esse próximo final de semana, dia 1 e 2, nós vamos ter o Congresso de Casais. Com quem? Quem veio, Eduardo? Pastor Marcos e Renata Uli. Isso, sexta e sábado, às 19h30. Faça suas inscrições, porque a vaga é limitada, mas ainda há tempo. Faça a sua inscrição e invista nesse relacionamento poderoso, que é o relacionamento entre um homem e uma mulher na aliança de casamento. E a nossa igreja não para de programações impressionantes. Você que é voluntário em qualquer uma das áreas, eu não estou falando somente de atmosfera, louvor, pais kids, líderes de célula, quaisquer pessoas. Eu até diria que todo membro da igreja, no final da história, deveria se colocar como um voluntário. Por que eu estou falando isso? Porque nos dias 4 e 5, segunda e terça-feira, nós teremos a presença aqui de duas pessoas que estão como responsáveis, né, pelo Ministério Volts, na Paz São Paulo, que nós estamos transicionando aqui em Santarém. E nós teremos, nesses dias, segunda-feira, às 19 horas, aqui na sede, e terça-feira, nesse mesmo horário, 19 horas, na Catedral, onde todas as Paz Church vão estar reunidas na Catedral na terça-feira, às 7 horas da noite, para esse treinamento do Volts aqui em Santarém. Então não perca essa oportunidade e é gratuito, o evento é totalmente gratuito, então todo mundo pode participar e vai ser importante para nós alinharmos o entendimento do que seja servir na casa do Senhor. Quem vai ministrar? Gabriel e Nakamine Fiuza, lá de São Paulo, aqui conosco. Então coloca na agenda, coloca no coração e venha estar conosco. Isso. Continuando a nossa adoração ao Senhor, esse é o momento de você ofertar a Deus. E nós temos, nesse tempo aqui na nossa igreja local, o grande desafio do telhado da catedral. E se você ainda não se colocou a essa disposição, eu quero te desafiar a fazer isso, porque Deus tem realmente aberto as janelas dos céus e contemplado o coração de muitos irmãos que têm feito uma oferta de fé em relação ao nosso telhado. Seja participante nisso, mas também é o momento de você devolver ao Pai aquilo que é devido a Ele, que são os nossos dízimos e as nossas ofertas, e nós queremos te dar essa oportunidade agora. Faça isso em nome de Jesus. E nós temos tido experiências e testemunhos impressionantes de pessoas que, confiando no Senhor e também com o coração grato, disposto e voluntário em contribuir, já estão recebendo respostas inexplicáveis, coisas que só Deus pode fazer. Então, quero orar pela sua vida e desde agora já declarar a bênção do Senhor sobre você. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, uma bênção extraordinária, assustadora, vinda da parte do Senhor, com janelas do céu sendo abertas sobre ele, sobre a sua casa e sobre a sua família. E nós declaramos em nome de Jesus que dias melhores virão sobre a vida desta pessoa Amém. E desta família, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo.
mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos e veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, e nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Rendemos a ti, Senhor, toda adoração. Nosso coração derramamos diante de ti. Reconhecemos que só tu és Rei, só tu és Senhor. E todo joelho há de se dobrar, e toda língua há de confessar: Santo, digno é o Senhor. A morte venceste e o véu tu rompeste. A tumba vazia agora está, e o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. Tu és invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás. E teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. E és invencível, hoje e pra sempre reinarás. Teu é o reino,
Amados, eu só quero continuar dando o aviso aqui da Catedral do Amor. O pastor Paulo já falou um pouco, mas eu queria realmente falar para você que tem colocado o coração para investir nesse projeto da Catedral, que nós temos orado por você e eu sei que Deus tem abençoado e vai abençoar muito mais você para a glória de Jesus. Esses dias eu estava falando no culto pela manhã, esses dias eu com a minha esposa ficamos assim meio, eu não sei se eu posso falar crise santa, né? Mas ficamos assim meio indignados com uma coisa que nós vimos, porque perto da nossa casa tinha antes um salão de festa, não sei como é que chama lá, sei que tem festa todo sábado, todo final de semana lá, abriu lá esse tempo agora de novo, e a gente sempre passa no sábado, quando está em algum lugar, em uma célula, em algum lugar, e vai de noite para casa, e a gente passa ali, e tem muita gente, né, ali esperando a hora de entrar daquela festa lá, e a gente até ora e fala, em nome de Jesus, Deus já deu um trabalho diferente para o dono, um restaurante, alguma outra coisa aí, mas vai acabar esse negócio aqui. E esses dias agora, nós passamos lá e nós ficamos assim, foi uma surpresa para nós, porque quase a gente não consegue passar na rua de tanta gente, era filas, quase no outro quarteirão, só jovem, para quê? Para ir para uma festa, beber, se prostituir, né? A gente já sabe o que acontece dessas festas lá, né? E nós ficamos, ai meu Deus, que é tanta gente. As pessoas falam que Santarém não tem gente para ganhar para Jesus, só o jovem, fora as famílias deles, né? E nós ficamos assim orando em nome de Jesus, não pode, nós temos que ganhar Santarém para Jesus, a igreja tem que evangelizar, a igreja tem que ter lugar, né? Por que eu estou falando isso, falando da catedral? Porque a catedral é um projeto, não é para mostrar uma grande igreja, é um projeto de lugar para colocar pessoas que vão entregar a vida para Jesus, amém? Estamos sonhando com milhares, e quando a gente fala milhares, não é para a glória de homem nenhum, é para a glória de Jesus, nós vamos ganhar essa cidade para Jesus, e a gente não pode ficar acomodado. Então uma pessoa que olha com o coração para um projeto desse, investe até às vezes sacrificando, ela está com a visão do reino, não é obra de homem, é a visão do reino, né? Nada é nosso, é de Deus. Então você que tem recebido de coração, investido as suas ofertas na obra da catedral, Deus vai recompensar você, a nossa oração em nome de Jesus. E se não acontecer nada, você está investindo no reino de Deus, uma alma que vai ser ganha, você pode dizer assim, eu faço parte disso, amém? Porque vai ter lugar para eles sentarem ali em nome de Jesus. Eu quero, antes da palavra aqui, porque eu gostei desse testemunho, que você assista esse testemunho de uma pessoa que deu uma oferta e aconteceu um negócio extraordinário na vida dela aí. Assista aí, logo depois a gente vai compartilhar a palavra com você. Olá, meu nome é Tamires, eu sou analista jurídico do estado do Amapá. Eu estava com uma situação desde 2018, uma situação que realmente estava travada, uma demanda histórica no estado do Amapá de aprovação de um projeto de lei para reformular a carreira na qual eu sou inserida lá naquele estado. Aceitei o desafio no dia 25, quando o pastor lançou no culto de celebração, como um ato de fé, como eu disse, e fiquei aguardando. Gente, eu paguei uma cota só, uma parcela, aliás, da cota que eu tinha pego no culto. Agora, no final do mês de junho, o governador assinou o projeto de lei. Ok, assinou o projeto de lei. Poxa, já é uma vitória. Fiquei muito feliz, fiquei muito entusiasmada. Era a resposta da oração que eu havia feito. Mas assim, ainda precisava ser aprovado na Assembleia Legislativa do Estado. E a sessão legislativa do ano de 2025, referente ao primeiro semestre, já tinha sido encerrada. Eu falei, ok, vai ficar para o próximo semestre, quando iniciar a sessão legislativa. Um dia, às 23 horas da noite, eu recebi uma mensagem de um amigo que trabalha na ALAP. Ele falou, olha, vocês viram que o projeto de lei de vocês está amanhã para ser votado na Assembleia Legislativa, paralisada por alguns instantes. Eu falei, ué, como assim? Mas já acabou a sessão legislativa? Ele disse, sim, foi marcada uma sessão legislativa extraordinária, ou seja, já tinha encerrado, mas eles marcaram uma sessão que não estava prevista, não estava no cronograma, marcaram uma sessão legislativa extraordinária para votarem o projeto de lei.
No mesmo dia, foi votado na Comissão de Constituição e Justiça e foi votado no plenário e o projeto de lei foi aprovado. E eu fiquei assim tão... Realmente, meu Deus, como assim? Aconteceu mesmo. Eu fiquei tão impactada com aquilo e eu tinha falado para mim mesma, eu não falei para ninguém. No dia do culto eu falei, eu vou pegar esse desafio e eu vou contar esse testemunho quando acontecer. Eu pensei isso, quando, não se, porque vai acontecer. E esse é um ato de fé que eu vou exercer agora. Peguei a cota do telhado, coloquei o nome ali no quadro, né, que ficou disponível. O pastor disse que ia ter uma oração específica, coloquei ali e no momento que eu estava assinando ali meu nome, eu falei, em breve eu vou contar esse testemunho. E aqui estou eu hoje, e isso para honra e glória do Senhor Jesus. Então, assim, eu fiquei muito feliz. Gente, a primeira parcela da cota que eu peguei é incrível e uma alegria imensa compartilhar com vocês para dizer que Deus, ele é especialista em realizar impossíveis. Quando a gente tem a possibilidade de se envolver, de entregar realmente o que a gente tem, o nosso melhor para a obra, para o crescimento da obra, Deus vê o nosso coração e fala, vou abençoar. E foi isso que ele fez. Oh! Glória! Isso é só o começo, glória a Deus. Tem muito testemunho. Daqui e ali a gente vai estar passando para você no Paz News aí, mas é impressionante. Claro que a intenção não é só receber. Vou dar porque vou receber. A intenção é investir no reino. E Deus honra. Quando o coração está independente do valor, do preço que você vai pagar. Quando você põe o coração, Deus vê a motivação do coração. Amém? Por isso eu quero agora fazer uma oração por todos vocês que estão no projeto da Catedral, independente dos valores que você decidiu dar. Eu queria que você colocasse sua mão no coração. Eu quero mais uma vez abençoar você. E nós vamos estar todo domingo tirando um tempinho antes da oferta para orar pelas pessoas que estão investindo na Catedral. Se você não faz parte, o pastor Paulo já falou isso, você pode procurar a gente, procurar no balcão de informação para começar a fazer parte desse projeto que cada vez agora está ficando mais pesado financeiramente, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Pai querido, eu oro, te agradeço por cada uma dessas pessoas que estão envolvidas no nosso projeto, esse projeto tão desafiador, mas sei que é para a glória do Senhor, Pai, e o seu nome a cada dia está sendo honrado pela igreja, porque o Senhor vai usar essa igreja para concluir esse projeto, em nome de Jesus. E a minha oração, abençoe cada um que tem contribuído, os outros que vão entrar no projeto, Pai, abra as portas do céu, abençoe, honre essas pessoas através do teu poder, da tua graça e da tua provisão. É a minha oração em nome de Jesus. Diga amém? Glória a Deus, dá um aplauso aí para Jesus. Glória a Deus. Bom, eu quero compartilhar com você hoje, na realidade eu quero terminar uma mensagem que eu comecei umas 3 semanas atrás, ou quase 4 eu acho, quase um mês já, e eu comecei falando sobre honra. Eu creio que muitos de vocês estavam aqui, só que eu até expliquei que não ia concluir no próximo domingo, né? Nós vamos estar na Paz Conference em São Paulo, e depois tivemos outras programações e a cruzada, né, que o pastor pregou aqui, então fui só abrindo espaço para aproveitar os outros pastores que estavam ministrando, né? E fizemos o convite para a pastora Rebeca também pregar domingo, que a gente queria ouvir aquela mensagem com a igreja, foi demais. Mas eu quero hoje terminar com você essa mini série de mensagens, que só são 2, né? Falei a primeira sobre honra e falei sobre família, liderança, princípio de honra, dei exemplos na Bíblia de casais, de famílias que faltaram com honra e a consequência da desonra. Falei sobre isso tudo na primeira parte. Se você não participou, talvez está lá no YouTube, se você quiser olhar, só para você encaixar as 2 mensagens, é importantíssimo. E hoje eu quero falar sobre uma honra que atrai a presença de Deus. Diga comigo, uma honra que atrai a presença de Deus. Essa honra de hoje não é para pessoas, essa honra é sobre Deus, é sobre a pessoa de Deus que eu quero falar, certo? E eu queria começar com um texto aqui na Bíblia, de 1 Crônicas, capítulo 13, por favor, se você quiser abrir, anotar na sua Bíblia aí, no seu celular, tá bom? Diz assim:
capítulo 13, versículo 14 diz assim: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom. Diga assim: família de Obed-edom em sua casa, durante 3 meses. Diga 3 meses, conte assim: 1, 2, 3, 3 meses. Olha só o que a Bíblia diz: e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Vamos repetir isso? E o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Ok. Todos nós precisamos ter um entendimento muito elevado, muito grande. Isso o Espírito Santo nos dá quando nós entregamos a vida para Jesus, porque entregar a vida para Jesus é uma decisão, né? É uma decisão radical de mudança na nossa história. Nós estamos fazendo uma decisão de quê? De deixar a vida velha e seguir um Deus, esse Deus soberano, poderoso, que é digno de toda glória e todo louvor. Nós estamos deixando a vida velha e falando para esse Deus: seja o meu Senhor, o Senhor da minha vida. Então a gente passa a seguir esse Deus. Mas não é só seguir, a gente tem que conhecer esse Deus, porque se a gente não conhecer esse Deus, a gente não honra. Se a gente não conhecer, a gente não traz honra e respeito e reverência a esse Deus. Por isso que a gente tem que entender isso, certo? E aqui tem duas histórias interessantes. Mas antes de eu começar a falar sobre essas duas histórias, deixa eu explicar para você novamente sobre uma definição rápida de honra. Honra, ela vai além da obediência. Obedecer é uma coisa, porque tem gente que fala assim: estou honrando porque está obedecendo em alguma coisa. Obedecer é uma coisa e honrar é algo mais além, é algo mais elevado, é algo maior, certo? Então a gente precisa obedecer, mas não só obedecer, precisa honrar. E Deus, Ele gosta disso, Ele ama, Ele procura isso. Então a palavra honra no hebraico, ela significa reconhecer o peso de uma pessoa ou a sua autoridade. No caso aqui, nós estamos falando de Deus, amém? Reconhecimento de quem é Deus, não pelo seu poder só, mas pela sua pessoa. Quem é Deus, o Deus que eu sirvo? Quando você reconhece, você vai prestar honra a esse Deus que você segue, em nome de Jesus, amém? Então, voltando aqui falando sobre 2 exemplos que eu quero hoje falar para vocês sobre essa honra a Deus. Temos 2 famílias aqui que eu quero hoje dar um exemplo para você. 2 famílias que a Bíblia nos mostra aqui. E dentro desses 2 exemplos, eu vou mostrar para você um exemplo de honra e um exemplo que eu não vou falar de desonra, mas que não aproveitou o momento para honrar. Não aproveitou o momento para honrar a Deus como deveria, certo? E o primeiro exemplo que eu quero falar para você aqui, que está dentro desses de 1 Samuel, de Crônicas também, essa história, certo? É de Abinadab. Abinadab, segundo a Bíblia fala, com a sua família, certo? Recebeu a Arca da Aliança na sua casa. E aí, para você entender mais, você que já sabe e você que não sabe, deixa eu explicar um pouquinho sobre a Arca da Aliança. O que é isso aqui? Já falei no início, na outra mensagem, mas vou reforçar novamente. O que é a Arca da Aliança? A Arca da Aliança é uma arca que Deus deu para Moisés. Moisés construiu essa arca, Deus deu toda a estrutura para Moisés, e a partir do momento que ele construiu essa arca, ela ficou em um lugar no tabernáculo, aquele tabernáculo que o Moisés foi dirigido por Deus para construir. Nesse lugar tinha um lugar chamado Santo dos Santos, e lá no Santo dos Santos ficava a Arca da Aliança. Por quê? A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus, a glória de Deus, aonde Deus estava, onde Deus se manifestava, né? Segundo a Bíblia diz que aonde estava a Arca da Aliança, no Santo dos Santos, todo o tempo as pessoas podiam contemplar que a glória de Deus estava naquele lugar, né? Uma presença gloriosa. Então o sacerdote, que era uma pessoa que foi levantada para agir, para entrar na presença da Arca da Aliança, ou na presença de Deus, lá no Santo dos Santos, ele era preparado para isso. Era um homem santo, um homem capaz, que foi ungido para aquilo. Então esse sacerdote, só ele podia entrar na presença de Deus.
E ele entrava ali de tempo em tempo, lá no Santo dos Santos, para pedir perdão pelo povo. E o povo sacrificava, ele fazia todo aquele processo de sacrifício e chegava lá, pedia perdão e Deus perdoava o povo, porque ele entrava na presença de Deus. Mas se esse sacerdote não tivesse bem com Deus, não tivesse com honra, com respeito, com reverência, a glória e a presença de Deus, ele morria, porque ele não estava com santidade nem preparado para entrar ali. Ok, então só para você entender, então a Arca da Aliança ficava ali, e quando o povo de Israel saía, os sacerdotes levavam aquela arca para onde eles iam, certo? Você pode até, quando você estuda sobre Josué, lá quando vai derrubar as muralhas de Jericó, eles dão várias voltas na cidade, e estava ali a Arca da Aliança, representando a glória de Deus, certo? Então para onde eles iam, era a presença de Deus que estava ali. Muito bem, hoje é diferente, certo? Hoje não tem essa arca que você pode contemplar, né? Aquela caixa com aqueles querubins e algumas coisas dentro, mas hoje a arca, ou seja, o tabernáculo de Deus, onde Deus habita, a Bíblia fala, Paulo afirma isso, somos nós que entregamos a vida para Jesus, nós somos casa de Deus, morada de Deus, templo de Deus, certo? A Bíblia diz, acaso não sabeis vós que sois morada de Deus, habitação de Deus? Então, nós somos hoje quem? Aquela arca que leva a presença para onde ele vai, certo? Só para você entender. Bom, voltando aqui, por exemplo, essa arca, depois de algum tempo, desapareceu. E o rei Davi, quando se tornou rei, ele tinha um desejo. Um dos maiores desejos do rei Davi era o quê? Era trazer a presença de Deus para a cidade de Davi. Era encontrar essa arca e trazer a arca para a cidade, para que o povo pudesse reverenciar, adorar e ter a presença de Deus ali na cidade dele. Então foram procurar, acharam a arca, certo? E começaram a conduzir a arca. A Bíblia diz que a arca ela foi levada para a casa de Abinadab. Ele e a sua família receberam a arca na casa dele. Que privilégio, diga comigo assim, que privilégio. Então eles estão recebendo o quê? A presença de Deus, a glória de Deus, o próprio Deus está manifestado ali naquele lugar. Então o maior privilégio de alguém era receber a Arca da Aliança na sua casa, e esse homem aqui foi privilegiado, esse homem foi abençoado, ele e a sua família. E eu coloquei aqui Abinadab e um ponto, um contexto aqui do meu sermão, coloquei assim, costume sem reverência. O que é isso? Na família de Abinadab você vai ver isso aqui, um pessoal que acostumou com a presença, mas não tinha reverência. Por quê? Por que você fala isso, pastor? Porque a Bíblia fala que a Arca da Aliança ficou na casa de Abinadab 20 anos. 20 anos. 20 anos a arca ficou lá. 20 anos que esse homem aqui podia ter feito algo extraordinário e a família e a casa dele ser abençoado de uma forma extraordinária. Mas você vai ver que não aconteceu nada. Foram 20 anos, Deus presente, mas quem recebeu a presença não honrou, não reverenciou, não tinha honra, não tinha respeito. E é interessante como a Bíblia fala sobre essa família. O que aconteceu nessa família? Então, 1 Samuel 7, do versículo 1 em diante, diz assim: os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca do Senhor, eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram o seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. Ou seja, o que aconteceu aqui? A arca foi levada para a casa dele, e além de ser levada, eles consagraram os filhos dele para ser os sacerdotes, para ter liberdade de entrar e cuidar. Diga-se comigo, cuidar. Sabe o que é esse cuidar? É o zelo, é o zelo, é o zelo pela pessoa de Deus, é o cuidado, é a reverência, é a honra que se presta a Deus.
Deixa eu explicar uma coisa para você, por exemplo, às vezes as pessoas confundem as coisas, elas trocam os valores. Por exemplo, tem muita gente que vem para um culto desse achando que o culto é para ele, e o culto não é para nós, o culto é para Deus. E às vezes elas saem dizendo assim, não gostei, mas não foi para você, foi para Deus. Agora vai ser bom se você saber honrar a Deus no culto, reverenciar a Deus no culto, exaltar a Deus no culto, reconhecer que Deus está no culto, e é tudo para Ele, é tudo para a glória dEle, todo louvor, toda adoração, tudo que a gente faz é para Deus, amém? Isso aqui só é uma oportunidade, diga assim comigo, oportunidade que eu tenho para glorificar Deus e exaltar e honrar o Deus que eu sirvo. Amém? Isso aconteceu com esse homem, ele teve a oportunidade de entender que Deus estava lá, e ele podia reverenciar. O filho foi consagrado para cuidar, e não cuidou, não abençoou, não viu com os olhos realmente de quebrantamento, né, sincero, de cuidar daquilo que Deus tinha dado a oportunidade para ele, de honrar a Deus, de abençoar, e sabe, e aproveitar os 20 anos, irmão, 20 anos, não é 20 dias, 20 meses, são 20 anos, já pensou? Você que é crente que tem 20 anos, né, poxa, você fala assim, eu tenho 20 anos de crente, é muito tempo, né, e eles tiveram 20 anos aqui, com a presença, meu Deus, pensa num negócio dele, com a presença de Deus, irmão, só para você ter ideia, as nações que eram inimigas do povo de Deus, quando eles viam o povo de Deus marchando com aquela arca da aliança, eles tremiam, porque sabiam que Deus estava ali. Agora imagina esse homem todo dia passar ali, e a glória de Deus está na... Só que eles não entenderam, não sei se não entenderam, mas também não levaram a sério, não compreenderam. O que eu quero hoje que você entenda? Que Deus quer que você entenda que Ele é Deus, e que nós estamos aqui para reverenciar a sua presença, para exaltar o seu nome. E quando a gente vem num culto desse, numa célula, uma programação, uma conferência, tudo que envolve o nome de Deus, que é feito para Deus, que a gente possa entender que aquilo está sendo feito para Ele, para a glória dEle, e nós viemos só para nós adorarmos e exaltarmos e glorificarmos. E aí quando a gente faz isso num culto desse, sabe o que Deus faz? Ele fala com a gente, aí é bênção, não? Mas com esse homem aqui Ele não falou, com essa família aqui não aconteceu nada. Foram 20 anos dizendo que tinha Deus, já viu? Falando que tinha Deus, falando, vamos usar a expressão, converteram família de Deus, mas não aconteceu nada, nada aconteceu na vida deles, né? Hoje, se nós formos ver, quanto tempo de crente nós temos? Um mês? Um ano? 10? 30? O que tem acontecido na sua casa? O que tem acontecido na sua família? Você tem compreendido que Deus está lá? Você tem entendido que você é a casa de Deus? E Deus está em você e Ele quer abençoar? Era isso que Deus queria fazer na vida desse homem aqui, mas nada aconteceu. Isso mostra que mesmo estando próximo da presença de Deus, é possível viver sem transformação quando não há honra e reverência a Deus. Mesmo falando que já é crente tantos anos, mas pode ainda não ter sido transformado. Pode ainda não ter entendido que Deus quer mudar a sua vida. Pode ainda não receber o coração cheio de honrar a Deus, para Deus liberar o milagre na sua vida, na sua casa. Eu já vi muita gente falando, eu tenho tantos anos de crente, e as atitudes parece que não são. As ações, né? As reações. Eu já vi esposa falar assim, quando que esse homem vai mudar? Eu já vi esposo falando assim, meu Deus, misericórdia, diz que é crente, né? E aí entra nessa crise, o que está faltando? O que está acontecendo? Se Deus está na sua vida, se Deus, falta honra, falta consideração àquilo que Deus é, a pessoa que Deus é, e aquilo que Deus quer fazer na nossa vida por completo, com certeza. Seus filhos foram escolhidos para conduzir a arca da aliança. A Bíblia fala aqui. Mas a Bíblia diz, sabe o quê? Que um dos filhos dele, Uzá, morreu quando foi tocar na arca. Sabe por quê?
porque tocou com o coração errado, tocou da forma errada, e eles foram escolhidos. Ele tinha como fazer isso. Mas importante é que Deus conhece o nosso coração, as nossas atitudes, nossos sentimentos, e a Bíblia fala que esse homem aqui foi destruído. Aconteceu uma tragédia por alguém que não levou a sério aquilo que era para fazer. Isso mostra que mesmo estando próximo, nós muitas vezes não entendemos quem realmente é Deus. Então, o que acontece? As pessoas acostumam, e a gente não pode acostumar. Já viu isso? Quando a pessoa acostuma, alguém um dia falou assim: pastor, quando eu era novo convertido, eu era cheio do fogo, e agora? Porque ele já estava falando tudo, eu era. Sabe por que o fogo não tem mais? Porque acostumou. Não, eu tenho Deus já. E quando a pessoa acostuma, ela até entende todos os princípios, mas ela vai quebrando as etapas depois. Ela vai achando que não é que o pecado é normal, que as coisas começam a ser normal para ela vai começando a fazer tudo que não fazia mais, entendeu? Porque acostumou com a presença. Deus está aqui, está ali a presença de Deus, está aqui a presença de Deus, glória a Deus, amém. Mas continua tudo errado. Então não pode acostumar. Se tiver alguém do seu lado, diga assim: não pode acostumar com a presença. Olha, você tem que viver, sabe como, irmão? Você tem que viver ainda, quando você abre a Bíblia, você tem prazer, e a palavra de Deus fala contigo. Quando você dobra o joelho para orar, você sente a presença de Deus, você sente a glória de Deus, você chora na presença dele, você clama, você sabe que Deus está lá. Não pode acostumar, porque se você acostumar, a Bíblia não vai ter sentido para você. Se você acostumar, a glória de Deus não vai se manifestar para você, porque vai ser tudo normal, e não é para ser normal, é para ser sobrenatural, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Mas, segundo a história diz, aqui, na casa de Abinadab, nada aconteceu, nada, não aconteceu nenhum milagre. Não aconteceu. A Bíblia mostra isso. Agora deixa eu dar para você aqui um outro exemplo. O rei Davi vai pegar a arca da casa de Abinadab e diga assim: acabou o tempo. Porque foram 20 anos, mas acabou o tempo. Então agora Abinadab não tem mais a presença. Agora a oportunidade de agarrar Deus, se encher de Deus, está cheio de Deus, acabou. Eu vi uma vez, muitos anos atrás, um pregador dando uma palavra sobre o arrebatamento. E uma das coisas que ele deu um exemplo naquela mensagem que chamou minha atenção, eu falei: meu Deus. Ele falou assim: vai chegar o dia que as pessoas vão procurar o Espírito Santo, ele não está mais nessa terra. E as pessoas vão querer se jogar dos montes, e o Espírito Santo não vai estar mais nessa terra. Sabe por quê? Porque acabou o tempo. Na casa de Abinadab acabou 20 anos, e ele não aproveitou, e agora o rei Davi vai pegar a arca da casa dele e vai tirar, e no meio dessa jornada e dessa caminhada, o filho dele toca lá, indevidamente morre. Por essa razão, o rei Davi teme e para a jornada em um lugar, eu acredito que um lugar que Deus sabia qual era o lugar. Sabe por quê? Porque eles vão parar em um lugar próximo à casa de um outro homem, uma outra família, é uma outra história. E eles vão precisar colocar a arca na casa de alguém. E aonde é que eles estão? Eles estão perto da casa de um homem chamado o quê? Obed-edom. Ali no meio daquela jornada, daquele caminho, daquela caminhada, não sei bem, a Bíblia não fala detalhes, mas eles estavam bem distantes ainda do propósito, da cidade que eles queriam, né? E agora vai parar, vai guardar, e vão olhar, observar qual a casa. Acho que não tem muita casa por lá, e eles vão encontrar uma casa, eu acredito, simples, humilde. Eu lembro um certo pregador falando uma certa vez até, dizendo assim, de cerquinha de madeira, simples. E eles olham para aquela casa e falam assim: eu acho que vai ser ali. Mas eu acho que não é só acho, era Deus que queria.
E eles vão entrar naquela casa, e eles vão colocar a arca naquela casa. E nessa casa aqui, a Bíblia não especifica que os filhos dele foram consagrados para isso. Não, não foi, a Bíblia não mostra. Diferente do outro. Não foram consagrados para tocar na arca, não foram, né? Não foram levantados. Os filhos da outra família foram, mas o de Obed-edom não. A Bíblia só vai falar algumas coisas extraordinárias aqui, que a arca vai ficar na casa dele. Agora olha o que a Bíblia diz desse homem, quando leva a arca para a casa dele. Eu fico pensando aquele exército, né, porque estavam lá junto com o rei Davi, aquela coisa tremenda, grande, né, levando a arca da aliança, e de repente aqueles homens chegam lá, e com Obed-edom e fala assim: ó, é o seguinte, meu senhor, nós precisamos deixar a arca na sua casa. O quê? Mas não estava na casa de Abinadab, 20 anos estava, mas só que agora houve um problema, e nós queremos deixar na sua casa. Eu acho que ele chorou, clamou, se ajoelhou, se jogou no chão. Pelo que eu vejo o coração dele, eu acho que foi mais ou menos isso, né? Porque quem tem honra a Deus, irmão, vou te falar uma coisa, não consegue ficar normal, vai acontecer alguma coisa na vida dele, não é verdade? E aí vai acontecer o quê? 2 Samuel capítulo 6 diz assim, no versículo 10 em diante: assim Davi já não quis levar a arca do Senhor para ficar com ele na cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, o giteu. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o giteu, por 3 meses. Diga assim comigo: 3 meses. Diga, não é 20 anos, não são 20 anos, 3 meses. Olha só, ficou lá por 3 meses. A Bíblia é específica, né? Por que Deus está especificando isso aqui? Porque Ele quer mostrar algo para nós, né? E ficou lá por 3 meses. Deixa eu achar aqui onde eu parei. E aí, o que a Bíblia fala? A arca do Senhor ficou lá na casa de Obed-edom, o giteu, por 3 meses. Aí aqui que entra o negócio que é fenomenal, maravilhoso. E diz assim: e o Senhor o abençoou. Diga assim: o abençoou. E o Senhor o abençoou, e a toda a sua família. Não fala casa, fala família. Deus abençoou Obed-edom e toda a sua família. O que é família? Só os meus filhos? Tudo que eu tenho? Tudo que está ao meu redor? Tudo que Deus me entregou, me deu, e a sua família. Disseram, isso aqui é um relatório, viu, irmão, que estou dando para o rei Davi. Disseram ao rei Davi: o Senhor, acho que isso assim, sabe, não foi só assim, ó rei Davi, o Senhor, não. O Senhor, sabe aquele negócio, aquele olhão assim, o Senhor não sabe o que está acontecendo na casa de Obed-edom. O Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca que o Senhor deixou lá. Uau, aplauda, é forte, é para Deus, é para o Senhor, aleluia. Você está entendendo a diferença? 3 meses com alguém que sabe que é honra, que é reverência, que sabe e compreende quem estava lá na casa dele, simples. E quando eu vejo que Deus o abençoou, ele, a sua família e tudo que era dele, a árvore, até o passarinho que sentava lá, irmão, na árvore do Obed-edom, para comer as sementinhas, era abençoado, porque a Bíblia fala que Deus abençoou tudo. Diga comigo assim: tudo é tudo. Sabe por que isso? Porque tem honra aqui. E nós, o que eu quero concluindo essa mensagem? Que nós possamos olhar para Deus diferente. Deus não é simplesmente qualquer coisa. Deus é o Deus Todo-Poderoso, Senhor do Universo, e habita em nós, em mim e em você. E aí nós vamos referenciar Deus, nós vamos honrar a Deus, nós vamos mostrar para Deus que nós reconhecemos quem Ele é, como? Com as nossas atitudes e reações. E aí, quando nós honramos, e Deus sente isso, vê isso, sabe o que acontece?
Ele começa a te abençoar, liberar bênção. Ou seja, o coração de uma família foi totalmente estranho. Não deram valor, não consideraram, foram até consagrados para aquilo, mas não fizeram. O coração de outra família que não foi nem consagrado, foi só por uma urgência, foi colocado ali, mas entenderam, reverenciaram, deram valor. 3 meses de milagre, 3 meses de sucesso, 3 meses de honra, 3 meses considerando quem era aquele Deus que estava ali, 3 meses reconhecendo que havia uma glória na sua casa. Uau, que coisa tremenda e maravilhosa. Aplauda, Jesus merece, aleluia. Diga assim, 3 meses. Eu vou dar uma notícia para você. Você não tem só 3 meses, você tem a sua vida toda. Porque Jesus está em você. A presença dele está em você. Sabe o que nós temos que fazer? Nós temos que nos voltar para Deus, queridos. Nós temos que nos voltar para Deus. Nós temos que voltar a ler a Bíblia com prazer, com honra, com desejo. Ah, mas é difícil até o ponto quando você acha que não dá valor, mas no momento que você começa a dar valor à presença dele, vai ser prazeroso. Nós temos que voltar a orar como orávamos antes, jejuar como nós jejuávamos antes. As pessoas, elas só querem fazer essas coisas na hora do desespero. Ah, está acontecendo isso, aí ora, jejua, clama, chora, grita, não é isso? Acabou, esqueceu, acostumou, e não é para acostumar, é para buscar, honrar, reverenciar todos os dias, todo o tempo, onde você estiver, na igreja, fora da igreja, dentro do seu carro, na sua casa, por onde você for, honre a Deus. E a gente honra a Deus até com a expressão que nós vivemos para as pessoas. Não? Ah, eu quero ser igual essa família. Depois que eles foram para a igreja, eles falam assim, né? Mas claro, depois que eles foram para Jesus, a vida deles mudou. Você está honrando a Deus pelo seu grande testemunho. Então honra é de várias formas. E a vida desse homem aqui foi tão impactada, mas tão impactada. Eu não vou ter tempo para olhar isso aqui, mas você pode ver a história que a partir daquele dia, ou daqueles meses, que ficou a presença de Deus na casa deles, e eles prestaram honra, consideraram, e tudo o que eu falei aqui já começou a acontecer, Obed-edom não ficou mais lá não. A Bíblia diz que ele vai sair de lá, depois que o rei vai buscar a arca da casa dele, e vão levar para a cidade de Davi. Daqui a pouco você vai ver o Obed-edom lá na cidade. Parecia ser um homem do campo, da estrada, né? Uma casinha lá. Mas agora você vai ver o Obed-edom, sabe onde? Lá na cidade, porque ele foi atraído pela presença, ele queria estar onde a presença estava. E aí você vai ver o Obed-edom trabalhando aqui, ele vai aprender a tocar, ele vai aprender a cantar, ele vai aprender a servir, porque ele quer estar na presença de Deus. Uau, que coisa tremenda. Isso quer dizer o quê? Que quando você honra, você vai atrás. Às vezes a gente fala assim, Deus, o Senhor não está vendo. Deus está vendo, mas Ele quer a atitude, Ele quer os passos que você vai dar, Ele quer ver você honrar a presença dEle, você considerar a presença dEle, você reverenciar e falar assim, Deus, eu sei que o Senhor está vendo, mas se depender de mim, eu vou fazer tudo que é possível para acontecer coisas grandes na minha casa. Eu acho que ele ficava lá todos os dias falando para o filho dele, nós precisamos não deixar entrar poeira aqui nessa casa. Já pensou isso? Não quero poeira na arca da aliança. Todo lugar pode ter, mas aqui não, ó. Vamos limpar aqui, vamos ter reverência, porque é a presença de Deus, é a presença de Deus. Já viu isso? Irmão, tem pessoas que elas encontram a Bíblia depois de 3 meses. Se soprar, sabe por quê? Porque acostumaram. E nós não devemos acostumar, nós devemos prestar honra todos os dias. Deus está pronto para liberar milagres na nossa casa. Quantos recebem isso? E nós vamos buscar a presença de Deus. Aqui em 1 Crônicas capítulo 15 diz assim, os sacerdotes Sebanias, Josafá, Natanael, Amazei, eita glória, está enrolando a língua, Zacarias, Eliezer, deviam tocar as trombetas diante da arca de Deus. Está falando dos sacerdotes, certo? Então eles tinham funções, não é não? Eles estavam lá para
para tocar trombeta, para ministrar diante de Deus. Mas aí, falando desses sacerdotes aqui, olha quem vai entrar aqui: Obed-Edom. Mas esse cara não estava lá no caminho, não morava longe, mas já vai falar dele aqui. E já está falando assim: Obed-Edom e Jeías também deviam ser porteiros e vigiar a arca da aliança. Sabe o que esse homem foi fazer, irmão? Ele foi para a atmosfera. Foi para o volts. Ele foi para a porta. Não interessa onde ele está. Se ele tiver com a plaquinha e a presença de Deus está ali, eu estou perto. E eu quero, ninguém entra aqui, porque a glória de Deus está ali. Se depender, eu vou honrar a Deus, vou proteger a arca da aliança, vou guardar, porque meu coração é de honra a Deus. Ele foi servir lá na porta, foi ser porteiro. Mas vai além, que eu não tenho tempo aqui. Você vai estudando aqui, você vai ver que daqui a pouco ele vai começar a tocar, daqui a pouco ele vai chegar até na presença de novo da arca da aliança. Está aí na Bíblia. Sabe o que é isso? Coração de honra, coração que ama a Deus, coração que entendeu um dia que a presença de Deus chegou na vida dele e ele nunca mais deixou sair. Se precisar, ele correu atrás. Sabe o que eu digo para você uma coisa? Deus está na sua vida, aproveite. É tempo, está no tempo, está na sua vida. Aproveite, honre, busque, clame a Deus, viva o melhor para Deus, dê a sua vida para Deus, faça o melhor nessa terra, em nome de Jesus. E Deus vai te abençoar em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Onde a honra a Deus, Deus se manifesta. Quando você honra, sabe qual é o resultado? A glória de Deus se manifesta. Ela vem. Esses dias, essa semana agora, eu estava ouvindo a história de Kathryn Kuhlman, aquela mulher tão usada por Deus, né? E é impressionante como ela decidiu honrar o Espírito Santo. Ela não queria glória, ela não queria, fama, mas uma coisa ela fazia toda vez. Ela falava assim: seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Sem o Senhor, eu não posso nada. Sabe, quando nós honramos a Deus, quando tem honra no nosso coração, na nossa casa, na nossa família, Deus se manifesta. Eu digo e declaro isso, profetizando na sua vida. Se a honra em você, como disse em Obed-Edom e sua família, se a honra em você e a sua família, Deus vai prosperar tudo que você tem, em nome de Jesus, amém? Quantos recebem aí, dão glória? Aleluia, aleluia. Você pode ficar em pé? Eu quero orar junto com você. Antes de nós orarmos, eu quero que você fale com o Espírito Santo. Uma coisa que é interessante, que eu acho que todos nós temos que buscar, ao perceber, é que a gente tem que aproveitar todos os momentos que Deus nos dá para buscar a sua presença. Valorize os momentos na presença de Deus, porque são os momentos na presença de Deus que mudam a nossa história. São os momentos na presença de Deus que Deus levanta o homem. São os momentos na presença de Deus que Deus transforma a nossa vida, o nosso coração, a nossa casa. Põe sua mão no seu coração, fala com o Espírito Santo. Eu não sei como você está. Sabe, nós, o ser humano, homens, pastores, nós desejamos uma igreja tão cheia de Deus, nós oramos por isso. Imagina o Espírito Santo, Ele fica aqui, esperando um momento que você quer dar um abraço nele, que você vai falar: Espírito Santo, eu estou aqui, eu quero ser usado, tudo que o Senhor tem para me dar eu quero, mas em primeiro lugar, o ponto principal da minha vida é o Senhor. O Senhor é o principal, é o que eu mais quero na minha vida, é a tua presença, é a tua glória. Fale igual Moisés: sem a tua presença eu não saio desse lugar, eu não vou a lugar nenhum se o Senhor não for comigo. Deus
Diga para Deus, diga que você o ama, diga que você quer a sua presença. 20 anos, nada aconteceu na casa daquele homem, daquela família. 3 meses, Deus mudou a história de uma família. E todo o reinado do rei Davi entendeu essa história, porque Deus foi com Obed-edom e sua casa. Da mesma forma, se você presta honra, louvor a Deus, glorifica a Deus, Deus também deseja com certeza liberar bênção sobre você, em nome de Jesus. Ore, peça, clame, busque a Deus, diga: Deus, estou aqui hoje, eu faço uma decisão de mudar meu coração, de inclinar meu coração para o Senhor, de exaltar o Senhor acima de tudo. Hoje eu faço uma decisão de honrar a presença do Rei vivo que mora no meu coração. Fala com Ele. Se você não estava bem, se você não estava lendo a Bíblia, se você não estava orando, se você não estava com motivação, fala: Espírito Santo, eu quero sair daqui hoje cheio da Tua presença, motivado a viver uma vida cristã que honra o Teu nome onde eu estiver, onde eu for, por onde eu andar, as pessoas possam sentir a Tua glória na minha vida, em nome de Jesus. Tudo isso vem através da honra, da reverência, do respeito à pessoa de Deus, à pessoa do Espírito Santo. Bom, nós do Campus Online da Paz Church Santarém estamos terminando esse culto, mas não a nossa comunhão. Mas eu quero pedir desde já que você compartilhe pelas suas redes sociais os nossos cultos de celebração, as nossas programações, e também, se você precisar entrar em contato conosco, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, que nós estaremos respondendo a você à medida que você estiver precisando de uma oração, ou de fazer parte de uma célula, ou de saber das programações da igreja. Tem muita informação, contribuições, tem muita informação através do nosso WhatsApp. E também não se esqueça do nosso paischurch.com, para que você saiba como falar conosco também. Amém. Se você foi tocado por essa palavra e deseja entregar a sua vida a Jesus, entre em contato conosco. Vai ser uma alegria poder estar orando com você e receber você na nossa família. Tenha uma semana de paz. Viva na paz. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.